Olá, meu amigo, minha amiga. Como preparação e vivência do Jubileu de 2025, estamos percorrendo a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II sobre a Igreja e sua missão do mundo. Lumen Gentium significa luz dos povos. Você já deve ter visto os vídeos anteriores e também os caderninhos que fazem parte dessa coleção. Vamos recordar os capítulos da Lumen Gentium, que é o esqueleto que nos leva a compreender o seu documento. Os números correspondem às seções indicadas no texto entre parênteses. Então, a Lumen Gentium começa apresentando que a igreja é um mistério. Quer dizer, cada vez mais que a gente conhece sobre a igreja, mais tem a conhecer ainda, porque o mistério é o próprio Deus. O segundo capítulo é a igreja como povo de Deus. Uma expressão tão bonita e tão forte que a gente canta. O povo de Deus no deserto andava. Também sou teu povo, Senhor. O povo de Deus. E dentro desse povo de Deus, o capítulo 3 nos apresenta os pastores a serviço da igreja. O Papa, os bispos, os presbíteros. Já no capítulo 4, se fala dos leigos e das leigas. E isso compreende a vocação de todos à santidade. Logo a seguir, no capítulo 6, os religiosos e religiosas. E o capítulo 7, que é o nosso tema hoje, a igreja peregrina rumo à eternidade e a sua união com os santos e santas. Para terminar, Maria, Mãe de Deus, em relação a Cristo e à Igreja, que é o capítulo 8 da Lumen Gentium. Vejamos então o capítulo 7, que nos fala do caráter escatológico da Igreja que peregrina nesse mundo e da sua união com todos aqueles que já estão na glória celeste. Entendemos aqui a igreja não somente como uma hierarquia, mas todo o povo de Deus na sua diversidade de carismas e identidades, unido aos seus pastores. E esses, sendo servidores a exemplo de Jesus. Cada um de nós é igreja, mas a igreja é mais do que cada um. É a comunidade dos seguidores de Jesus e também uma instituição. Quero falar com você que a palavra escatologia parece estranha, não é? Ela vem do grego, eschaton, que significa o último. O que nós queremos dizer com isso? Que o último e definitivo é Jesus glorificado. E também o que nós esperamos, a nossa esperança é a gente estar na vida eterna com Jesus e também participar dessa grande transformação que o Senhor promete a nós e a todas as outras criaturas. No final de tudo, Cristo será tudo em todos. Como Ele se transfigurou, seremos também transfigurados nele. Mas se nós olhamos somente para o futuro, depois da morte e na segunda vinda de Jesus, podemos ignorar o presente. Essa vida que experimentamos agora como dom de Deus e missão a realizar. É uma tensão entre o já e o ainda não. Como se fosse um elástico que a gente puxa. O já vivemos as promessas de Deus em parte. Somos chamados, enquanto estamos nesse mundo, a colaborar para que o reino de Deus, que é dom e é graça, se estabeleça na terra. Por isso que é tão importante a participação dos cristãos, não somente na igreja, mas também na sociedade, nas associações da sociedade civil, na política, se for o caso, no ambiente de trabalho, nas suas relações familiares. É o já da esperança cristã. De outro lado, nós provamos que as nossas conquistas e as nossas vitórias são frágeis,
são limitadas e podem retroceder. Por quê? O mal está espalhado também em cada um de nós, na própria igreja, nas famílias e na sociedade. Então, vivemos no já e no ainda não. Vejamos o parágrafo 48 da Lumen Gentium. Lá se diz que a igreja, a qual todos somos chamados, e na qual, por graça de Deus, alcançamos a santidade, só alcançará a sua realização na glória celeste, quando Jesus vier restaurar todo o mundo e todas as coisas. E aí, nós, com toda a humanidade e o universo inteiro, seremos restaurados por Cristo. Essa transformação, essa restauração, essa glorificação já começou, porque em Cristo o Espírito de Deus está presente na história e na igreja. Então, nós vivemos essa vida temporal, ao mesmo tempo, acreditando na presença de Deus agora e na sua realização. Realizamos a missão que o Pai nos concedeu para, junto com Jesus, deixar marcas do reino de Deus na história. E diz ainda o Vaticano II que a igreja está marcada pela santidade, só que ela é verdadeira, mas imperfeita. A igreja peregrina leva a imagem passageira desse mundo e vive, junto com as outras criaturas, os humanos, também a natureza, gemendo e esperando a manifestação definitiva da graça e da presença do Espírito de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus em Cristo, mas não somos plenamente. Então, por isso que temos que fazer um caminho da fé e, como diz São Paulo, estarmos revestidos da armadura de Deus para fazermos frente ao mal e estabelecer o bem. Mais ainda, como nós não sabemos nem o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus, nem da nossa morte, é preciso que estejamos continuamente vigilantes. E Paulo ainda diz uma coisa linda, que os sofrimentos dessa vida não têm proporção nenhuma com aquilo que vai se revelar em nós, em Jesus. Então, como nós entendemos a santidade? O Papa Francisco, no documento chamado, na exortação apostólica Gaudete Exultate, que significa alegrem-se e exaltem, ele fala sobre o chamado à santidade no mundo atual. Vejam o que ele diz. O Espírito Santo derrama a santidade por toda a parte, no povo fiel a Deus. Jesus, o Senhor, salvou um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como um indivíduo isolado, mas Deus nos atrai, tendo em conta a rede de relações interpessoais que se criam na comunidade humana. Deus quis entrar na dinâmica do povo. E ele conta coisas tão simples. Ele diz: gosto de ver a santidade no povo paciente, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o necessário para sua casa, nos doentes, nas consagradas, idosas que continuam a sorrir. Nessa constância de continuar a caminhar, dia após dia, está a santidade do que nós chamamos igreja militante. Essa é muitas vezes a santidade que está ali como se estivesse ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Quantos e quantas pessoas santas
nós já conhecemos, vivas e falecidas, não é verdade? Lembre-se delas. Continua o Papa Francisco: deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que Jesus nos apresenta através dos membros mais humildes desse povo, de todos aqueles que participam da função profética de Cristo, principalmente pelo seu testemunho de fé e pela sua caridade. Diz ainda o Papa Francisco: uma pessoa não deve desanimar quando contempla os modelos de santidade, de santos que viveram no passado e que você diz: eu não dou conta de viver como eles. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para a gente procurar copiar, porque isso poderia nos afastar do caminho que o Senhor preparou para nós. O importante é que cada um de nós faça um discernimento sobre o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si. Veja como isso é importante. A gente olha o exemplo de santos do passado, mas nós não podemos copiar o que eles fizeram, porque há exageros, há imperfeições, há coisas que são de uma determinada época, mas que hoje já não servem mais ou não são as mais adequadas. E ainda continua o Papa Francisco: nós todos somos chamados a viver a santidade no nosso estado de existência. Se você é um consagrado ou consagrada, seja santo vivendo com alegria a doação. Se você é casado ou casado, seja santo amando e cuidando do seu companheiro ou companheira e dos seus filhos. Você é trabalhador ou trabalhador, seja santo, exercitando o trabalho com honestidade, competência e a serviço da sociedade. Você já está idoso ou idosa, é avô ou avó, seja santo, sendo uma presença especial, amorosa, junto das crianças. Então, meu amigo, minha amiga, a igreja é, ao mesmo tempo, a comunidade que peregrina nesse mundo e também é chamada a participar dessa plenificação em Cristo. E assim vivemos a santidade como pessoas limitadas, mas também tocadas pela graça de Deus. Amém.